Você votar, você tem que escolher, você que é de Deus, uma pessoa de família, sempre vê o que aquela pessoa que você está dando voto acredita. O grande perigo aí da sociedade não é propriamente só essas roubalheiras, não. É a ideologia do gênero. O que é isso, missionário? Estão querendo fazer o seguinte, não pode dizer para o menino que ele é menino. E para a menina é que ela é menina. Querem fazer um banheiro que os dois vão lá, um olha o outro, pode até se tocar. Há uns 8 anos, o governo federal fez uma cartilha, nós temos essa cartilha, em que o menininho olhava o outro fazendo xixi e está escrito, você, de 8 aninhos ali, você gostou? Não conta para o seu pai não, que ele é machista, fala para o orientador da escola, ele vai dizer que você deve provar que você pode ser do outro lado. Misericórdia, pessoal. A gente que conhece a verdade, isso aí mexe com a gente. Então, não estou falando que é só evangelho que você tem que votar, não. Porque às vezes evangelho também, às vezes, faz coisa que não devia fazer. Você tem que olhar. E tem uns que até no dia da votação na cidade se omitiram, não apareceram, porque não queriam se identificar. E outras coisas mais. Eu acho o maior perigo. Você já pensou se isso pega? Quer dizer, e querem dessa maneira. Agora acabaram com o dia das mães, dia dos pais, é dia do cuidador. Não, é dia da minha mãe, é dia do meu pai. Quer dizer, porque uns aí não querem ser como a natureza fez, então não pode ofender. Ninguém está ofendendo ninguém, está falando a verdade. E é isso. Eu nasci de um homem e da mulher, você nasceu de um homem e da mulher. 2 homens nunca vão fazer um filho, nem 2 mulheres. Então vão fazer inseminação. Não, é o método natural que Deus disse. Então tem que cuidar disso. E se eu não falar para você, você amanhã vai perder, vai colaborar, vamos dizer assim, né? Para que isso implante. Que coisa mais nojenta. E é tão bonita a mãe fala, não, meu filhinho, você é homem, minha filhinha, você é menina. E é o que Deus fez, e glória a Deus por isso, e respeitar todo mundo, e glória ao Senhor. Amém? Vamos agora para a palavra de Deus, nós estamos na saga de Josafá. Vimos aqui que Deus abençoou Josafá tremendamente. Está lá no 2 Crônicas 17. No versículo 3 explica o porquê. E o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns, aos demônios. Antes buscou Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não seguiu as obras de Israel. Então o Josafá, ele simplesmente tomou uma decisão. E eu vou ser de Deus. E foi de Deus. E o que aconteceu com ele? Os inimigos tiveram medo dele. Versículo 10, e veio o temor sobre todos os reinos da terra que estavam em roda de Judá e não guerrearam contra Josafá. E algum dentre os filisteus trazia um presente a Josafá com o dinheiro do tributo. Os filisteus recebiam o tributo do povo dele e tiravam a parte para dar para Josafá, sem obrigação alguma, que a bênção de Deus estava lá. Incrível isso, mas Deus faz. E também os árabes trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros, 7.700 ovelhas. Cresceu por Josafá e se engrandeceu extremamente. E edificou fortaleza, cidade e munição de Judá. Aí que está o perigo. Se a pessoa não tem estrutura e cresce muito, e às vezes a estrutura até tem, mas ele não observa ou não é ensinado, vem a maior provação. Qual foi que veio a Josafá? Capítulo 18, versículo 1. É o capítulo seguinte. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aqui podemos dizer com o diabo. O Acabe a nação tinha dividido em 2. Estão falando de Josafá, reino de Judá. Aqui era o reino do norte, muito mais poderoso. Aqui eram 2 tribos, aqui eram 10. Cresceram muito e prosperaram muito. Mas só que o Acabe, ele introduziu a feitiçaria que já tinha parte em Israel, mas de uma maneira como nunca se viu. Ele e a mulher dele, Jezabel, ela sustentava, e ele, ao todo 850 profetas de Baal e do porte ídolo. Baal era o deus da vergonhice. Cresceu muito o culto a ele, porque se uma pessoa tivesse com um problema, era a orientação dele. Pegava um homem, no caso, uma senhora, ia para debaixo de uma árvore e aí louvava Baal. E aí resolvia o problema. Então todo mundo queria essa safadeza tremenda. O símbolo de Baal era o órgão masculino do templo. O Azerá, que era o porte ídolo, era o órgão feminino, o símbolo. E também cresceu.
E os dois sustentavam isso. Queria poder. O pessoal que quer poder, não importa o que vai. Isso que eu falei ainda há pouco, um momento aí. Então quer, não importa se vai corromper o povo, o negócio é que eu estou mandando, eu sou autoridade, posso fazer o que quiser. E aí ficou um culto tremendamente nocivo. E esse Josafá, que era de Deus, não é que ele foi e conversou com Acabe e tratou o casamento do filho dele, Jorão, com a filha do casal maligno chamado Atália. Essa mulher, mais na frente você vai ver que ela matou todos os netos dela para ficar com o reino quando o filho dela foi morto. Negócio bravo que aconteceu ali em Israel. E por que aconteceu essa coisa? Porque simplesmente o temor de Deus se perdeu. O Josafá fez a maior besteira, como muitas vezes a pessoa de Deus entra numa sociedade com outra que não é. E depois suja o nome, tem problema, porque a pessoa, quando não tem respeito a Deus, não vai ter respeito a outras coisas. O respeito ao Senhor, o temor, impede o homem de assumir maus compromissos e de fazer coisa errada. E quem fez, perdeu o respeito a Deus. E não adianta, se não houver um arrependimento sincero, uma confissão, achar que vai ficar tudo bem, não. Está separado. E o inimigo, Deus é longânimo, está esticando, para o inimigo não vir e destruir aquela pessoa. Mas tem gente que gosta da coisa. E esses olhos, esses ouvidos já ouviram muitas vezes essas histórias, desde o tempo que eu sou pastor, que já passa de 40 anos. Então aqui aconteceu que ele se aparentou com Acabe. Os versículos seguintes você vai ver que ele não morreu por obra de Deus. Anos depois foi visitar o sogro do seu filho. E ele fez um banquete, fez muita comilança, uma festa. E quando tem homenagem, cuidado com homenagem, o coração às vezes se corrompe. Põe um pé atrás. Eu lembro um dia que eu fui numa cidade no interior e chegou lá de supetão o prefeito com 2 vereadores. E disse assim: missionário, quero falar com o senhor pregando. Falei, mas eu agora estou pregando. Não, nós temos aqui um título para dar para o senhor de cidadão da cidade. Aí, você não... Tá bom, depois eu falo com o senhor. Aí depois vieram falar comigo: missionário, nós elegemos que o senhor é... Não, eu sou um servo de Deus, o senhor está enganado e tal. Não, mas agora o senhor é cidadão nosso. Me dá esse título. Ele deu assim: o que esse título simboliza para mim? Não, o senhor é cidadão. E o que eu vou ganhar com esse título? Ganhar como? Suponhamos que eu estou velhinho e estou precisando de comprar remédio, comprar comida. O senhor vai me dar um salário mínimo por mês? Não, isso não. Nem meio salário, não. Então, desculpa, eu não quero esse título. Que cidadão é esse que eu não vou ser ajudado? Estou passando fome, vou doente, não tem nem dinheiro para comprar um remedinho. Mas que besteira, título, irmão, não nasci lá. Aí o cara sai todo importante, põe lá na parede lá: oh, esse me deu um título. Mas que título? Eu quero o título de filho de Deus que eu já consegui. É esse que eu não posso ficar sem ele. É essa comunhão que o Salmo que nós vimos aqui agora, o 141, que diz, quer dizer, os meus olhos te contemplam. É esse que eu não posso perder, de poder olhar para Deus e extrair dele a força. O Josafá foi genro ligado a Acabe, o poderoso. Agora nós somos fortes. Você vai comigo à guerra contra o Sírio em Ramote Gileade? Oh, claro que vou, meu povo é seu povo. E foi. Meu irmão, só não morreu porque ele clamou a Deus, e Deus então interveio e fez os sírios olhar: não é ele. E olha, e o Acabe tinha se disfarçado como se fosse um cidadão normal, no meio da batalha, lutando. Quando a coisa, irmão, a pessoa está no pecado, um soldado lá, sem querer, pegou o arco, empesou e soltou uma flecha, bateu no Acabe. E justamente onde não podia bater, entre uma proteção e outra, entrou no meio ali, feriu, e ali ele morreu. O que fica é o seguinte: com quem eu vou unir a minha vida? Você que é solteiro ou solteira, com uma pessoa que tem o temor de Deus. Com quem eu vou fazer uma sociedade? Com a pessoa que tem o temor de Deus. Não entre em sociedade com aquele que não teme. Se ele não teme a Deus, vai respeitar quem? Não tem jeito.
vai respeitar o homem? Não. Se o Criador ele não respeita e sabe que tem um Criador, e o Criador fala ao coração dele quando ele ouve a palavra, mas ele malignamente põe a palavra do lado. Se não tem esse temor, como é que eu vou fazer a ele? O Acabe fez.